Como é difícil criar conteúdo para a internet. Às vezes você precisa tentar manter uma determinada coerência dentro do que você se propôs a fazer no início do canal. Mas aí no meio do caminho você muda de ideia e você quer falar sobre outra coisa, mas aí fica sem sentido. Continuar produzindo conteúdo para quem já tá aqui, se de repente chegar mais pessoas, legal, se não esse conteúdo é muito difícil. Mas é difícil fazer qualquer coisa na vida. É difícil vender doce para fora. Você tá acostumada lá a fazer os seus brigadeiros, fazer os seus bolos de pote. E aí a novidade do momento vira o quê? Morango do amor. E aí que você não tem a menor habilidade com calda de açúcar. Aquilo perde o ponto, mela tudo, o morango não fica fresco por muito tempo e aí causa um caos. E o que fazer? Ir se adaptando e dançando conforme a música? Mas talvez eu consiga fazer um sabor de bolo de pote que lembre o morango do amor. Misturar lá uma geleia de morango, porque a geleia de morango vai durar muito mais do que o morango cru, né? Com um pouquinho do meu cremezinho básico, pego um açuquinho, pego a calda, quebro para virar um crocante, jogo por cima e aí tá formado o bolo de pote de morango do amor. A gente vai se adaptando, a gente vai tentando transformar o que a gente tem, tentando transformar o que a gente vive, tentando tirar lições das situações que a gente vive no dia a dia. Escrevi um roteiro agora de manhã, eu ia falar sobre uma outra coisa. Não estava fluindo, porque eu não estava naquela energia, eu não estava na energia de falar sobre aquele assunto que eu escrevi hoje de manhã, gente. E aí eu resolvi ligar a câmera e só falar. As coisas acabam fazendo mais sentido para mim dessa forma. Tudo na minha vida foi assim. Tudo que eu planejava demais acabava não acontecendo do jeito que eu queria. Tudo que eu escrevia demais, eu vou fazer desse jeito aqui, acabava não acontecendo. O que é que acontecia pra mim e dava certo? As coisas que eram inesperadas, elas davam mais certo pra mim. Mas eu percebi que eu não posso ficar de braços cruzados, né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso me preparar. De que forma? Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso estar antenada de repente com várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, ao meu redor, para que quando essa oportunidade surja, eu consiga aproveitá-la da melhor forma possível. Portas se abrem de repente, assim como portas se fecham. E essas portas que se fecham, é Deus falando assim, ó. Não é por aí, garota. Para! Contar uma coisa pra vocês. Antes da pandemia, eu trabalhava como maquiadora e penteadista. A maioria das minhas clientes eram de boca a boca, né? Porque viam uma cliente minha maquiada, nossa, que maquiagem bonita, quem fez? Foi aquela menina tal. Eu conseguia fazer bastante atendimento. Eu tinha uma amiga que ela morava também nesse fervo, eu tava sempre maquiando ela. E ela era muito conhecida. E eu cada vez fazia maquiagens diferentes e postava bastante fotos dela. E ela me indicava outras clientes. E pra quem começa, gente, é assim. É de pequenininho, ninguém começa sendo um maquiador muito famoso, ninguém começa sendo maquiador da Kim Kardashian, não é assim. Encheram a minha rua de barricada. O Uber que antes passava na minha porta, passou a não passar mais. E aí eu passei a fazer mais atendimentos fora daqui do que aqui na minha casa. Uma coisa me dizendo que não é para eu trazer pessoas estranhas para dentro da minha casa, o que faz total sentido para mim hoje, tá? Naquela época não fazia não. Aí, gente, sabe como a porta se fecha? No meu caso, não foi só uma porta que fechou. Para mim, fechou para várias pessoas. Porque veio a pandemia, os eventos foram cancelados, a gente achou que fossem ser 40 dias, né? Pouco tempo de tudo interditado, mas não. Comecei a reavaliar várias coisas, será que vale realmente a pena voltar a maquiar, voltar a estar tão perto assim do rosto de pessoas que eu não sei se estão doentes, se não estão doentes. Cheguei a fazer curso de biossegurança, né, dentro da área de estética, mas mesmo assim o medo continuava, porque afinal de contas a minha filha sempre teve bronquite. E aí os meus produtos que estavam guardados, que eu gastei uma nota comprando porque era tudo importado, foram perdendo a validade, foram perdendo a utilidade. Além de ter problemas pulmonares, né, problemas respiratórios como bronquite, asma, durante muito tempo, eu ainda tinha um grupo de risco aqui, que eram os meus pais.
Então, muita coisa passou a não fazer mais sentido. E eu fui deixando de lado a minha profissão. Eu fui deixando de lado o maquiar outras pessoas. E aí a gente faz o quê? Começa a se readaptar. E aí eu passei a dar aulas de automaquiagem. Fiquei trabalhando assim com um tempo porque eu achava muito mais seguro, porque a pessoa ia ter o material dela, eu ia ter o meu material e eu não iria precisar ficar tão próximo a essa pessoa, né, ao cliente. E é assim, gente, tudo na vida da gente a gente vai se adaptando. Assim como eu tive que adaptar o meu trabalho, a boleira teve que se adaptar o trabalho dela, né, criando aí novos doces, de acordo com o doce do momento. O chocolate foi substituído pelo sabor brigadeiro. E o sabor brigadeiro acabou sendo substituído pelo quê? Pelo Nutella. Aí houve a nutelização das coisas. Aí o que antes era de creme passou a ser de quê? De ninho, churros, agora é pistache. Então tudo vai se modificando. A gente tem que tentar fazer o possível para tentar tirar o melhor das coisas, tentar extrair o melhor das situações. Lá com os meus 20 e poucos anos, eu fui uma vez numa cabeleireira e ela fez um mega hair. Quando eu precisei refazer, eu fiquei prestando atenção em como é que ela fazia. Eu mesma refiz meu mega hair. Depois de um tempo, eu já gravei um vídeo sobre isso, falando quando eu tive a minha queda de cabelo e eu tive que passar a zero. Fiquei careca. E aí eu descobri o quê? Descobri que eu poderia ficar com laces. E aí eu pesquisando, descobri onde é que vendia lace mais em conta, comprei algumas laces e acabei fazendo o quê? Vendendo lace. O que a gente não pode deixar, gente, é perder. A gente não pode se perder. Não tenham medo do recomeço, não tenham medo de chutar o balde e buscar. A maioria das pessoas não tem nada a ver com tua vida. Não tenha medo de tentar de novo, não tenha medo de começar de novo. Eu tô aqui gravando vídeo. Eu não gostava nem de tirar foto quando eu era mais nova. E se eu não tiver milhares de inscritos, se eu não conseguir atingir a monetização, tá tudo bem também. Isso aqui vai ficar registrado. A minha filha, quando estiver bem velhinha, vai ficar tirando sarro de mim. Ou vai saber se eu vou estar aqui, né? Isso fica pra posteridade. Cara, a Paula falava assim. A Paula era meio chatinha, mas ela tinha razão no que ela estava falando. Pô, verdade. A gente tem que tentar tirar, gente, o melhor das oportunidades que a gente tiver. E às vezes a gente fica desanimado, sim. Tem muita coisa que acontece pra te atrapalhar. É pra te atrapalhar mesmo. Às vezes o universo parece que conspira contra a gente. Então assim, gente, o importante é não desanimar. Pra você de repente não fazer uma transição muito rápida, porque a gente tem medo também, né? De largar o que a gente tá fazendo pra fazer uma coisa nova. Todo mundo tem medo, gente. A gente é ser humano. Passa sangue aqui nas veias. Isso é normal. Imagina você começar tudo de novo depois dos 45. Imagina você começar tudo de novo depois dos 50. Imagina você começar tudo de novo depois dos 60. Você pode. Se você quiser começar tudo de novo, você deve. Se você não quiser começar, se você quiser só readaptar, fazer alguns ajustes, faça. É lícito? Faça. Tá dentro dos planos de Deus? Tá sentindo ainda que é isso que Deus quer pra você? Faça. Enquanto fizer sentido, faça. Mesmo que não faça sentido para outras pessoas. Obrigada por ter ficado até aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo. E se você não tiver inscrito, dá uma moral, né, gente? Até o próximo vídeo.